Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 10 ao capítulo 13, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos finalizar hoje o livro de Esdra, e amanhã nós entraremos em Esther. E o livro de Esdra, né? Quantas coisas nós temos aprendido com esse líder extraordinário que foi Esdra. No capítulo 10, né? Nós vimos ontem que o povo fez aliança com o Senhor, né? Nós vimos uma revolução espiritual trazida por Esdra, por Neemias, né? Nesse tempo de retorno do exílio babilônico. E aí, os que selaram, né, foram o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Cesarias, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque. E aí você deve estar perguntando, selaram o quê? Aquilo que nós falamos ontem. Nós finalizamos ontem falando da aliança do povo que eles fizeram diante do Senhor em guardar a lei, né? Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos e selamos com os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E aí é a leitura de hoje que vai falar quem foram esses que selaram esta aliança, né? Os levitas, aí vai trazer o nome de cada um deles, né? E no versículo 28 fala que o resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, todos que tinham separado do povo de outras terras para a lei de Deus, para suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham a saber o entendimento daquilo que foi celebrado. Ontem nós falamos a respeito disso, né? Que as pessoas precisavam ter esse entendimento. E logo eu lembro do texto de Romanos, que fala que o nosso culto deve ser racional. Logo eu entendo aquilo que a palavra de Deus me traz e eu pratico uma ação de obedecer, de me render, de adorar, não é? Deus, ele trabalha dessa forma, ele nos deu o livre-arbítrio para que eu decida, né, adorá-lo, eu decida amá-lo, eu decida cumprir os mandamentos, eu decida me render a ele, né? Então, isso é extraordinário, a forma como que Deus trata o homem, né? E firmemente aderiram os seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, seus juízes e seus estatutos, e de que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas dele para os seus filhos. Nós vimos que teve um episódio, né, muito triste, recentemente nós passamos por ele, onde eles tiveram que despedir mulheres de outros povos que eles fizeram aliança, né, e se converteram o seu coração, se arrependeram e agora eles fazem aliança de não pegar, né, não celebrar aliança com outros povos, nem dar em casamento e nem casar-se com outros povos. E nós vamos ver de que trazemos o povo à terra o dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal para vender, e nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança, né? Então, nós estamos falando do jubileu aqui, que está lá registrado em Êxodo 23, Deuteronômio 15, né?
Então, estatutos que Deus trouxe a eles e que eles tinham deixado de lado, né? Como, por exemplo, essa questão de casar-se com mulheres estranhas e dar as suas filhas, os seus filhos em casamento. Foi ordenança que Deus deu lá em Êxodo 34, né? E Deuteronômio 7. Então, nós estamos vendo aqui todos os ajustes necessários para a obediência em relação à lei que Deus tinha trazido a Moisés. E para os pães da propiciação, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto no sábado, na festa de lua nova, nas festas fixas, e para as coisas sagradas, suas ofertas pelo pecado, para fazer expiação, toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas, e o povo deitamos sorte acerca da oferta da lenha que havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, e tempo determinado ano a ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, né? Então, toda uma organização precisou ser feita para o cumprimento daquilo que Deus já tinha determinado na lei de Moisés. E no capítulo 11 é a relação daqueles que habitaram, né, em Jerusalém. Então, estamos falando do momento pós-exílio. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para saber. De 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Então, estamos falando das 12 tribos aqui, né? O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. E habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá. Ele cita o nome, Ataías, né? Filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, e ele vai continuando falando quem é que ficou para habitar em Jerusalém, porque os demais foram distribuídos nos outros territórios, né? E aí nós vamos ver que praticamente todo o capítulo é essa redistribuição desse povo pós-exílio. A partir do 20, fala dos que habitaram na cidade de Judá, né? O restante de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, que estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança, né? Os servidores do templo habitavam em Ofel e estava a cargo de Zia e Zispa. E aí vai falando também dos residentes da aldeia. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Bezel e suas aldeias. Então ele vai trazendo aqui toda essa organização. Falamos da genealogia, agora estamos fazendo da localização da terra, a ocupação da terra. O 12, os sacerdotes que vão vir para Jerusalém, né? São estes os sacerdotes, os levitas, que subiram com Zorobabel, né? Então nós estamos falando da primeira remessa. Quem era o governador nessa época? Ele era filho de Sealtiel, e com Jesus, Cesarias, Jeremias, Esdra, e aí vai trazendo o nome de todos os demais. Além dos sacerdotes, nós vamos falar também dos levitas, no versículo 8, né? Por exemplo, Jesua, Binua, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes e seus irmãos dirigiam os louvores, né? Então, nós vamos vendo os outros nomes e vai trazendo aqui uma genealogia
desses levitas, dos levitas dos dias de Elisibe, foram os escritos como cabeça da família de Joiada, Joaná, Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário persa, né? Os filhos de Levi foram escritos como cabeças das famílias no livro de Crônicas. Então, no livro de Crônicas, a gente viu também genealogia desses levitas, tá? E nós podemos ver que nos dias de Neemias, o governador, e de Esdra, o sacerdote, o escriba. E a dedicação dos muros também está elencada no capítulo 12, a partir do versículo 27. Diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procurar os levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas, né? Então, aqui a gente vai ver, né, essa dedicação dos muros, quão especial foi, né? Por quê? Possivelmente eles lembraram toda a dificuldade, toda a afronta que o inimigo trouxe sobre eles, né? Um período de muita tensão, muito estresse. Muitas vezes nós relatamos aqui que eles tiveram que trabalhar com uma mão e na outra empunhar a espada. Tamanha pressão estava sobre aquele lugar, né? Ameaças de invasão, de tumulto. Então, quando eles vão fazer a dedicação, né? Então eles falam que fizeram subir os príncipes de Judá sobre o muro, formei 2 grandes coros em procissão, sendo um a mão direita da muralha e para o outro a porta do monturo. Então vai falando um pouquinho, né, dessa distribuição de todo ali o território ao redor do muro para a dedicação deles, né? E a manutenção do sacerdote e dos levitas em seus respectivos turnos, ainda que no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos que se ajuntaram nela, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, né? Executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores, porteiros, segundo o mandado de Davi e do seu filho Salomão. Então, tudo tinha sido escrito lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, e aqui no livro de Neemias eles vão reorganizar, né? Eles vão voltar à prática daquilo que eles haviam deixado de lado. E aí nós vamos ver no capítulo 3, os estrangeiros eles vão ser separados de Israel. Veja bem, naqueles dias se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se Cristo que os amonitas, os moabitas, não entrariam jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariam contra eles Balaão, ou seja, ofereceu dinheiro para que Balaão, né, amaldiçoasse, precisou de uma intervenção divina, né? Tá lá em Números 22, Deuteronômio 23, a gente vai ver sobre isso. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto, né? Então aqui nós vamos ver uma separação, né, necessária daquilo que Deus já tinha determinado. E aí Tobias vai ser expulso do templo, né? Tobias, Sanbalate, você vai ver quão inimigo eles eram. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias.
e fizera para ele uma câmara grande, onde dantes era depositadas as ofertas de manjar, incenso, tecílio, dízimo, né? Como também as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Atarxede, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, ou seja, na ausência de Neemias, aconteceu algumas coisas. Então soube do mal que Elisabe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e incenso. Enfim, vai ser restaurada a manutenção dos levitas, tudo aquilo que Deus já tinha ordenado em Deuteronômio 12. Também soube dos quiões dos levitas que não lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo, né, para ter o seu pão de cada dia, né? E aí contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores, e restituí os seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite ao depósito, né? E aí os tesoureiros do depósito, Selemias, sacerdote Zadok, o escrivão dentre os levitas, né? E nós vamos ver que foi dado ordem, né? Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não te apagues as benevolências que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. E aí nós vamos ver que é também restabelecido a guarda do sábado, né? Porque eles até tinham desculpa, né? Eles estão vendendo, os estrangeiros estão vendendo, o que custa comprar, né? E assim eles foram deturpando, eles foram usurpando, eles foram deixando de lado aquilo que Deus tinha determinado por estatuto perpétuo, né? Naqueles dias vi em Judá que pisavam lagares no sábado, né? Lagares aqui é para fazer a uva, né? E traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figo e toda sorte de carga. Traziam de Jerusalém no dia de sábado e protestei contra ele por venderem mantimentos naquele dia, né? Então, essas determinações eram muito claras, né? Tá lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, e aí é restabelecido essa ordem também aqui nos dias de Neemias, né? Então, nós vamos ver também a condenação pelo casamento misto, que nós já tínhamos visto, ponderando a respeito disso, né? Restituindo tudo aquilo que Deus já tinha determinado através de Moisés. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não falavam conforme o costume judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei algum deles e lhe arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei vossas filhas, vossos filhos, não contendeis mais suas filhas, nem os seus filhos, né? Então a gente está vendo aqui claramente, né, a imposição de Neemias, né? Ele sendo forte, firme, convicto no propósito que Deus tinha trazido sobre a vida dele, né? Não pecou nisto Salomão, rei de Israel, todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Então ele usa a figura
de Salomão como exemplo, né? Que mesmo tendo toda a sabedoria, tendo toda a genética de Davi, vamos dizer aqui, eu falo uma genética espiritual, né? Uma bênção sobre a vida de Salomão, tudo aquilo que Deus trouxe, né? Ou seja, era certo que o reinado de Salomão seria próspero e abençoado. E mesmo assim, né, o coração de Salomão foi corrompido pelos costumes pagãos. Por quê? Por causa das mulheres que ele se aliançou, né? Então ele usa esse exemplo: dar-vos-ia nós ouvido para fazerdes todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus e casando-se com mulheres estrangeiras, né? E um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim, né? Então, tudo isso contribuía, né? Essas parentelas, né? Contribuíam para trazer sobre o povo, né? Tudo aquilo que vinha de fora, de costumes, tudo aquilo que vinha de afronta, se achegava ali por causa desses parentescos, né? E limpei-os, pois, de toda estrangeirice, é esse o termo que Neemias usa, e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um ao seu mistério, e como também o fornecimento de lei em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Colocamos aos Teus pés, Senhor, rendidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.